eu cheguei à mentoria, com a minha autoestima muitíssimo baixa. Eu já vinha há algum tempo pensando em buscar a terapia, que era algo que eu sempre relutei em fazer, né? Até pela minha questão religiosa, eu tinha muitos entraves, eu tinha preconceito em relação à terapia, né? Na minha cabeça, eram duas coisas que não conversavam, né? A fé cristã e a ciência. E depois de passar por todo o meu processo, eu percebi quanto tempo eu perdi crendo numa mentira, né? Que me limitou e que me aprisionou numa doença mental e emocional por muitos anos da minha vida. Eu estava bem abandonada. Perspectivas de futuro eu já não tinha. Então, a minha vida se resumia a trabalhar para poder subsidiar as necessidades da família. Era também para o trabalho, para mim, era a minha fuga, né? Era o momento em que eu podia esquecer. Então, eu fui, com o tempo, me tornando uma workaholic, podemos dizer assim, né? Eu só pensava em trabalhar, 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 e eu já não tinha mais tempo para olhar para minha família, para os meus filhos, e principalmente para o meu relacionamento de casal. O meu casamento estava praticamente falido, e tanto eu quanto meu esposo estávamos aí, como diz a música, deixando a vida levar, né? E quando eu entrei nesse processo de mentoria, eu passei por um momento de ressurgimento, eu posso dizer assim. Eu voltei a olhar para mim, me enxergar como pessoa, principalmente, depois me reenxergar como mulher, porque eu já não conseguia me ver como mulher, eu me via como uma coisa ambulante, uma coisa mesmo, né? Eu me olhava no espelho, eu não tinha prazer na imagem que eu via, eu engordei muito nos últimos 10 anos, porque já não fazia mais diferença alguma para mim cuidar da minha aparência. E, além disso, eu fui me fechando cada vez mais dentro de mim mesma. Então, eu sempre tive muito receio de me expor, e nos últimos anos eu estava me fechando em mim mesma cada vez mais. Então, eu estava me tornando uma pessoa extremamente introspectiva, e isso, de certa forma, refletia nas minhas relações sociais, no meu trabalho, né? Os meus colegas de trabalho tinham muitos milindres para se aproximar de mim, porque eu criava barreiras, e aí as pessoas tinham uma ideia equivocada da minha pessoa, né? Mas durante a minha jornada eu fui percebendo que eu não precisava me proteger de nada nem de ninguém, que eu podia ser eu mesma, que eu podia realmente viver e não sobreviver como eu vinha fazendo nos últimos anos. E aí eu comecei a perceber que tinha uma vida bonita me esperando, né? E isso começou a me inspirar, e foi onde começou todo o meu processo a minha revolução interna. Eu comecei a cuidar da minha saúde. Aos 44 anos, eu não tinha feito um check-up como eu fiz durante esse período em que eu estive na mentoria. E aí, conforme eu fui ganhando novamente saúde, o vigor foi voltando, eu fui começando a me olhar no espelho e gostando do que eu via, porque eu já não via nada, né, que me atraísse. E eu comecei a me sentir atraída por mim. E à medida que essa atração aumentava, eu passei a me cuidar mais, eu passei a sonhar de novo, porque eu tinha engavetado muitos sonhos que para mim foram importantes durante muito tempo da minha vida. E aí eu abri essa gavetinha e eles pularam diante de mim novamente. E aí algumas coisas começaram a se movimentar na minha vida, né? No trabalho, comecei a ter feedbacks positivos dos meus colegas em relação à minha postura, que estava assim mais acessível, mais aberta, como a Sil costuma conversar muito com a gente. Eu me tornei mais vulnerável, e nessa vulnerabilidade eu me tornei uma pessoa mais agradável para as pessoas. E em casa também. Em casa, a primeira mudança é que há muito tempo eu tinha me tornado uma mulher, uma mãe muito mal-humorada, muito autoritária dentro de casa,
e eu percebia que, na maioria das vezes, o meu lar estava com aquele clima pesado, as pessoas tensas, e à medida que o tempo foi passando, que essas mudanças começaram a acontecer, também o clima da minha casa mudou, a minha relação com os meus filhos melhorou, nós nos aproximamos bem mais, e começou a grande mudança também no meu relacionamento conjugal, né? Que estava aí prestes a ir para o caminho de um divórcio, e reverteu para uma tentativa feliz, né? Porque ainda estou nesse processo de rever, onde a gente se perdeu no meio do caminho, e aí a gente passou a juntar esforços para se reencontrar, e estamos aí nesse caminho que está sendo bastante promissor. Muitas coisas têm entrado, voltado ao lugar, ou ido para um lugar novo que não tínhamos experimentado antes. Enfim, eu sinto que aquela Patrícia fechada, emocionalmente doente, ela ficou no passado. Hoje eu vislumbro aí para o meu futuro coisas que eu poderia ter alcançado no passado se eu não tivesse me abandonado. Em relação ao meu relacionamento com meu esposo, que já estava muito desgastado, nós já tínhamos perdido valores essenciais entre nós, né? Como o diálogo, o respeito. A gente já não conseguia conversar sem se agredir, sem se acusar. E eu passei a entender que todo o fracasso do meu casamento, que todos os problemas, que a inércia do meu esposo era algo que dependia só dele, né? Que ele era responsável por toda aquela situação. Eu percebi na mentoria o quanto eu tentava me isentar da minha parcela de responsabilidade no meu relacionamento, né? À medida que eu me anulei como esposa, me anulei como mulher, eu também passei a me anular para ele, né? E eu não percebia que essa era a minha parcela no fracasso do meu casamento. Então, tudo que dava errado, toda discussão, eu sempre atribuía culpa a ele, né? Eu sempre o culpava por tudo que não dava certo ou por tudo que dava errado. Eu percebi que eu também limitava muito a ação do meu esposo. Eu, sem perceber, eu inverti papéis com ele dentro do casamento, e isso trouxe muitas consequências ruins, né? Eu, na ânsia de resolver as coisas do meu jeito, com intransigência, com truculência, eu fui aos poucos apagando o meu esposo, tirando o seu espaço, e aí, quando a coisa já estava insuportável, né, foi que eu percebi que não havia mais solução para o nosso casamento, que o próximo passo mesmo seria a separação. Então, durante a mentoria em que eu estava fazendo o trabalho individualizado, olhando para mim, à medida que eu fui me percebendo, que eu fui me reencontrando, que eu fui sarando de algumas questões emocionais que me oprimiam, eu comecei a ter um outro olhar para o meu esposo. Perceber que eu tinha, sim, a minha parcela de contribuição nos nossos fracassos, nos nossos não avanços. E o bacana disso foi que, quando as mudanças em mim começaram a aparecer para ele, eu percebi que ele se reinteressou por mim como mulher, né? Até então nós convivíamos, porque afinal de contas estamos casados, então vamos levar, temos filhos para criar, vamos ficar juntos, né? Conveniente e é bom para todo mundo. Mas essa questão dessa atração homem e mulher,
ela também já estava bastante esvaziada entre nós. E eu percebi que à medida que eu fui retomando o meu autocuidado, o olho dele começou a brilhar novamente para mim, né? Então eu percebi que ele chegava em casa bastante entusiasmado ao me ver. Quando eu me arrumava para sair, ele já se prontificava de me acompanhar. Voltou a me ligar várias vezes durante o dia, que era algo que ele fazia com muita frequência no início do nosso casamento, e agora já com 17 anos juntos, isso tinha já esfriado bastante. E quando eu voltei a florescer, reacendeu nele o interesse por mim, né? Ele voltou a fazer declarações de amor, ele tinha esse costume, né? Com a minha frieza, ele deixou por um tempo, né? De ser romântico, de expressar os sentimentos abertamente, como ele tinha costume de fazer. E agora, com esse meu ressurgimento, vamos dizer assim, ele voltou a se expressar dessa forma mais romântica, mais carinhosa, porque eu agora me abri para receber essas manifestações de carinho, porque eu sempre repeli. Ele tentava ser carinhoso ou falar alguma coisa agradável, eu não recebia, né? Pelo contrário, eu fechava a cara, e isso trazia para ele uma insegurança enorme. Várias vezes ele falava para mim: eu tenho dúvidas se você me ama, parece que você não me ama, parece que você tem raiva de mim, porque eu tento te tratar com carinho, eu quero te dar carinho e você não recebe, né? E isso é uma grande verdade, eu não conseguia receber carinho, porque eu tinha questões minhas que eu atribuía a ele, mas eram minhas. Eu precisava resolver essas questões. E à medida que essas questões foram olhadas, eu percebi que é como se tivesse virado uma chavinha dentro de mim. Hoje, quando ele vem para me abraçar, para me beijar, ou para me falar alguma coisa agradável, eu percebo que aquilo não me ofende mais, porque, por incrível que pareça, toda vez que ele se comportava de forma carinhosa, eu me sentia, ao invés de envaidecida, eu me sentia ofendida. Eu não acreditava que aquilo fosse sincero, porque eu estava sempre na defensiva, né? Se ele dissesse que eu estava bonita, eu já pensava, está querendo alguma coisa, está com segundas intenções. Se ele quisesse me abraçar, eu já me esquivava, porque eu achava que aquilo tinha segundas intenções, era algum tipo de manipulação, que não era sincero, porque eu estava fechada. Eu estava fechada para o amor, eu estava fechada para o diálogo, eu estava fechada para ele. E aí não tinha mesmo como a gente prosseguir dessa maneira. Só conseguimos, e temos aí muitos planos para o futuro, porque eu decidi primeiro olhar para mim. Eu achava que era errado eu olhar para mim. Eu achava que era egoísmo da minha parte eu cuidar de mim. Eu me lembro que às vezes eu até estava precisando de uma roupa, de alguma coisa, e eu ia para comprar e depois eu chegava na hora e falava: não, fulano precisa disso, o filho precisa daquilo, o marido daquilo, eu posso esperar. Então, por muitos anos, eu ficava sempre no final da fila, trabalhando muito, mas quando era o momento de nutrir as minhas necessidades, eu ficava lá no final da fila. Eu podia esperar, os outros não podiam, mas eu podia esperar. E hoje eu vejo que não, eu vejo que para eu oferecer o melhor para os outros, eu preciso estar bem. E é isso que eu tenho feito. Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando da minha aparência, eu estou cuidando dos meus projetos, porque eu entendi que não é errado, que eu também mereço, que isso é bom e que se eu estiver bem, eu vou ter o melhor para dar para os outros. Eu não tinha essa ideia, eu não tinha essa noção de que se eu estiver bem, eu só vou ter coisa boa para oferecer para quem estiver ao meu redor.
E para mim essa foi uma das grandes descobertas, né, que a mentoria trouxe para minha vida, para a qualidade de vida que eu quero para hoje e para o meu futuro. É isso, Sil. Eu não tinha esperança. Eu já não conseguia planejar as coisas mínimas, coisas pequeníssimas, eu não conseguia mais. Quem dirá os sonhos grandes que eu tinha desde a minha juventude. Então foi muito lindo. Talvez seja uma bobeira o que eu vou te falar, mas eu tenho uma anemia crônica, Sil, de mais de 10 anos. E eu não tinha nem força para cuidar disso, nem coragem, nem vontade de cuidar disso. Agora eu estou me cuidando, tratando de várias coisas. Essa questão da anemia está melhorando. A minha questão circulatória também, já estou cuidando. As questões ginecológicas, tudo, Sil. Então, veja, eu estava num nível de abandono, eu estava um zumbi. Eu não era mais uma pessoa, eu era uma morta-viva. Eu só passava os dias. Você entendeu? Eu só passava os dias. Eu acordava de manhã, ia para o trabalho, chegava em casa, não ficava nem 2 horas com os meus filhos, já com pressa de dormir, porque no outro dia tinha que trabalhar de novo. A minha vida era só isso. Não tinha mais nada. Não tinha lazer, não tinha relacionamento social, não tinha nada, Sil. Então, como que uma pessoa pode ter saúde dessa maneira? Saúde física, saúde mental. E eu já estava perdendo mesmo, Sil. Saúde mental já não tinha. Cabelo começou a cair, sabe? Problemas de pele, tudo. Os nervos. Uma pessoa insuportável. Eu era uma panela de pressão dentro de casa. Ninguém me suportava. Ninguém me suportava. Na verdade, suportava, né, Sil? Porque vivia dentro da mesma casa. Mas a minha casa era um local horrível para minha família. Porque eu vivia pilhada, eu vivia irritada, eu vivia esbravejando. Tudo me tirava do eixo. Nossa, Sil, foi um processo assim libertador, viu? Porque eu tenho muita coisa ainda para melhorar, mas hoje eu não sou nem de longe o que eu era em agosto, entendeu? E só esse fato de conseguir me abrir, conseguir estar aqui falando essas coisas para você, que eu sei que você vai divulgar em alguma medida. Essa questão da vulnerabilidade, para mim, Sil, meu Deus do céu. Alguns meses atrás, eu jamais estaria fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora com você. Eu lembro que quando eu fui para a primeira aula da mentoria de agosto, que você falou de vulnerabilidade ou alguma coisa, eu senti uma irritação muito forte. E eu pensei dentro de mim, eu falei, eu não vou deixar ela saber quem eu sou, eu não vou me abrir para ela. Não vou. E fiquei ali te estudando, te analisando. Olha que coisa terrível, né? Porque eu precisava também me defender de você. Você me pareceu ameaçadora naquela primeira aula. E eu falei, meu Deus, pensei comigo. Eu falei, não vou deixar ela entrar dentro da minha casca de jeito nenhum. E eu me lembro que eu até saí antes nessa sessão. Eu saí um pouco antes, porque eu estava tão irritada, que eu saí um pouco antes das meninas, né? Então, veja, eu fui para a mentoria, mas eu fui muito desconfiada no começo. Até eu me sentir segura, veja, né? Sempre foi o meu calcanhar de Aquiles essa questão da segurança, né? Até eu me sentir segura e abrir mesmo as portas, falar, ó, vem ver quem eu sou, vem ver a minha luz e vem ver a minha sombra.
levou um tempo. Mas também depois que eu liguei o botãozinho do for, você entendeu? Há muito tempo eu já tinha gente falando para mim, liga o botão do foi e vai, mas eu não tinha coragem. A mentoria me trouxe essa coragem. E eu estou vivendo assim agora, Sil. Quer, não quer, fica aí que eu estou indo. E isso com tudo, viu? Com tudo e com todos. Outra história, né? Seria como o Rafa também, pouca instrução, também vem de um berço de pouca instrução, de pais truculentos. Então, realmente, não podia dar o que não tinham para dar, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tinha muito pesar se eles chegassem a se separar, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Também aqui é uma das frases que vai compor um livro que eu vou escrever. Eu não sei ainda quando eu vou escrever, eu só sei que eu vou escrever, tá? Eu coloquei no nosso grupo de mentoria, e só para te lembrar, ele quer dizer o seguinte: olha, gratidão pela minha vida, pela minha história, tal qual ela é. É por ela ser como é que eu sou exatamente quem eu sou.